Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha nessa sexta-feira 13, tenebrosa. Aí chegou o final de semana para nós e para os times da nossa região, com muitas rodadas, muitos resultados. E em São José dos Campos, a sexta-feira foi 13. Aliás, a quinta-feira foi tensa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Aqui comigo, o meu super parceiro Antônio Caron para fazer os comentários para vocês aí de casa. Boa tarde. Sexta-feira chegou. Boa tarde, Andressa, amigos dos donos da bola. Com Pedro Mariano não tem negócio de sexta-feira. Meus amigos de bar. Sexta-feira pode ser 1, 2, 13, 28, 69. Tem Teodoro e Sampaio. Olha aí o Pedro Mariano, grande amigo. Andressa, eu quero mandar um beijo aqui pra Samara, nossa maquiadora. É assim que coisa linda. Você faz maquiagem, cara? Faço, tem que arrumar, senão cai a casa aqui e tal. Certo? Eu não preciso, sou bonito demais, mas tem que dar uma arrumada lá, né? E a Samara é que cuida da gente. Beijo, Samara, obrigado. É a Samara do Estúdio Menha que cuida da gente aqui, das nossas madeixas, da nossa maquiagem também. Seguinte, gente, calma. Hoje é sexta-feira, a gente vai falar de muita coisa. Aqui tem basquete, vôlei, futsal, também os destaques do fim de semana, Copa Bandivale de futebol amador, Copa Bandivale de futebol de base. Tem muita informação e, lógico, a sua participação aí do outro lado, tá bom? Aqui no nosso facebook.com/os donos da bola vale. E tem promoção de vôlei também. É só você descer a barra de rolagem que você já vai ficar sabendo. Tá tudo explicadinho. Vamos começar então falando deles, né? De vôlei. Mesmo com vários desfalques, o Taubaté se recuperou na Superliga Nacional e venceu o Bento Gonçalves ontem por 3-0. Um jogo que ficou marcado por um confronto entre pai e filho. Veja aí. Era a estreia do Taubaté diante da torcida e a equipe não queria decepcionar, principalmente Pedro, o terceiro levantador do elenco. Afinal, desta vez, ele teve um adversário bem familiar, que conhece desde criancinha. Todo jogo da Superliga, claro, é importante, mas este aqui teve algo a mais. É que o técnico Paulão, do Bento Vôlei, é pai do levantador Pedro, do Taubaté. Essa foi a primeira vez que os dois ficaram em lados opostos da quadra em uma competição oficial. Pedro entrou para sacar, se concentrou e deu conta do recado. Mas a disputa seguiu ponto a ponto e o primeiro set terminou em 27-25 para os donos da casa. A mãe e a irmã do levantador ficaram com essas caras, sem saber para quem torcer. O coração fica muito dividido, mas a gente vem com a intenção de ver um espetáculo de voleibol. Mas se fizerem um esforcinho, dá para escolher um lado. Eu acabo torcendo um pouco mais pro Bento, pelo meu pai, mas quando o Pedro entra em quadra, não tem como não torcer por ele. Hoje mais pelo meu filho, né, que a cidade recebeu, o clube recebeu e ele está tendo essa oportunidade. É um menino ainda. No segundo set, o Taubaté voltou impecável e sem dificuldades fechou a parcial em 25-21. A equipe do Vale cresceu ainda mais e aumentou a vantagem. Só no finalzinho que o Bento Vôlei esboçou uma reação. Mas o David garantiu o 25º ponto do Taubaté, 3-0. A diferença do jogo num todo foi nesse aspecto. A gente conseguiu dar mais qualidade no passe e as situações de contra-ataque a gente definiu melhor. A galera entrou com uma confiança muito boa hoje, né, com agressividade. Eu acho que o ataque cabe muito nesse lugar, né? A agressividade, o ataque sempre fica um pouco mais fácil de rodar. Os jogadores tiveram muito comprometimento no decorrer da semana para corrigir os vacilos. Eu acho que foi feito no jogo. E depois da vitória, o reconhecimento do pai em forma de abraço. É estranho, né? Porque a gente torcer para ele errar o saque, torcer para ele não entrar, é complicado isso. Mesmo o time não se apresentando bem, é um desafio, é um adversário. A gente tem que aprender a deixar o sentimento de lado, né? Eu nunca tinha passado por isso. Desde que eu jogo vôlei, ele sempre torceu para mim, como eu sempre torci para ele. Mas hoje foi um dia típico, a gente teve que se enfrentar, um de um lado, outro de outro. Agora você vai poder brincar com ele também. Vou poder brincar na janta que ele me prometeu. Venci o jogo, ele vai me pagar uma janta agora.
Ah, nada mais gostoso do que o pai poder pagar uma janta boa assim pro filho, né? Lembrando que a equipe do Taubaté volta a jogar amanhã, sabadão, no ginásio do Abaeté, mais uma vez, contra o Vôlei Sul, às 6h30 da noite. Os ingressos já estão disponíveis, é só você entrar no Facebook do Taubaté Vôlei, tá, Carmo? O que a gente pode dizer do jogo de ontem? Boa recuperação, né, Carmo? Era esperada, e mesmo com os desfalques, a força do Taubaté. Sim. Um time que está nesse campeonato, todo mundo sabe, é objetivo, ninguém esconde no Taubaté, é brigar pelo título e desbancar o bicampeão Cruzeiro. Sobre o Paulão, muita gente não vai se lembrar, André, o Paulão fez parte da geração de ouro de 92, era o camisa 5, se eu não me engano, daquele time de Maurício, de Tandy, né, daquele time maravilhoso de Marcelo Negrão, que foi campeão olímpico em Barcelona com Zé Roberto Guimarães de técnico. E ele teve uma passagem por São José dos Campos em 2000, 1999, por aí, quando ele trouxe o time do Telepar de Maringá, no Paraná, que veio para São José dos Campos fez aquela franquia, trouxe a franquia para cá, mas ficou um campeonato só e não deu certo e foi embora, e o Paulão seguiu o caminho. E o Pedro é aquele garoto citado aqui pelo César Douglas, que é o garoto do juvenil, reserva do Pedro, que é reserva. Funciona muito bem, né, cara? Ele tem entrado menos, porque tem o outro Pedro levantador, que é o que joga no lugar do Rafa. E esse Pedro segundo, digamos assim, entra no... Então, mas bacana, legal. Tá na cara que ele começou a jogar vôlei, porque o pai dele foi campeão mundial, campeão olímpico, influência e seguiu o caminho. total e talento também, né, cara? É aquela derrota pro Paulão, que ele não fica tão triste porque o filho dele ganhou, né? Tá no time que ganhou. Dizem que o pupilo sai melhor que o mestre, do que o mestre, né? É verdade. E aí, legal, a vitória do Taubaté é importante. Você vê que o Taubaté ele perdeu do Montes Claros, sábado. Ontem, o Montes Claros ganhou do SESI em São Paulo. Eita! Isso quer dizer o seguinte, valoriza a derrota do Taubaté. Não é o nome que não tem muita tradição que vai dizer que não é um time fraco, quer dizer, né, isso cara? mostrou que a derrota lá em Montes Claros no sábado não foi para qualquer time, foi uma derrota. O Montes Claros ganhou simplesmente do campeão e do vice-paulista. Sinal de que vai dar trabalho no campeonato. Trabalho. E o Taubaté precisava ontem da recuperação, ela veio de maneira imediata com um categórico 3-0 para não deixar dúvida. Facebook Rafael Castor está dizendo o seguinte: Vôlei Taubaté será o grande campeão dessa Superliga. Orgulho de ser Taubaté. Josafá Goulart, parabéns ao Vôlei Taubaté pela vitória e ao Lucarelli, foi escolhido o melhor jogador. E o Bruno Santos, Taubaté está voando em quadra. Vôlei Taubaté, os donos da bola. Obrigado aí pelas participações da galera. Lembrando também que o São José, que tinha estreado com vitória no primeiro jogo da Superliga, perdeu ontem em casa por 3-1 para o Vôlei Sul, Paquetá de Novo Hamburgo. Agora a equipe joseense vai em busca da sua recuperação no sábado, também em casa, no ginásio do Tênis Clube, contra o Bento Gonçalves Vôlei. Vai troca, trocar, né, Carmo? Porque facilita, lógico, que é aquela tabela dirigida. Os times vieram do sul do país, ficam no Vale do Paraíba. Muito bem pensado e organizado, claro, né, no Carmo? basquete é assim, no vôlei é assim, eles fazem aquela rodada quase que dupla, né? Quer dizer, o time joga numa cidade, descansa no outro dia e muito perto dali joga depois. Então eles vão trocar de adversário. Então, o Taubaté vai pegar um time que ganhou do São José, o São José vai pegar um time que perdeu do Taubaté. O São José... a derrota ontem. Entrou naquilo que o Leonardo, o Léo Carvalho tinha preocupação e tinha falado na matéria nossa aqui de terça-feira, segunda-feira, quando ele disse a vitória contra o Minas pode ser um tanto quanto desvalorizada se perdermos em casa. E foi o que ocorreu. O São José está menos preparado ainda, André, do que o Taubaté, por exemplo, numa comparação pura e simples, né? E a Liga, a Superliga, ela é muito equilibrada. Raramente você pega um ano, acontece de um time ficar bem abaixo, não ganhar de ninguém. Sempre você tem ali, mesmo que fique um mais abaixo, os demais brigando uma posição intermediária, não aqueles 4, 5 maiores do Brasil que vão brigar pelo título. E aí, quando você tem um jogo desse, você sabe que vai ser difícil. E o Paquetá, o Vôlei Sul, é um time já acostumado a jogar Superliga, o time do São José sentiu a dificuldade ontem, teve a estreia do argentino, o Christian, mas não rendeu o que se esperava. Enfim, foi uma derrota que logicamente não se queria. Agora, não dá nem tempo de ficar chorando, porque hoje já volta a treinar e amanhã buscar a recuperação. A gente vai torcer para que tudo dê certo também. Lembrando que no nosso Facebook, facebook.com/os donos da bola vale, vai ter um sorteio para ganhar 3 ingressos para esse jogo amanhã do São José Vôlei. O pessoal da Zaya Comunicação, a Michele, muito obrigada por ter mandado para a gente aqui, sorteando com exclusividade. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa Band Vale de Futebol Amador e também Copa Band Vale de Futebol de Base, as notícias do futebol feminino do São José, Ioca Futsal e muito mais. A gente volta já.